Fala galera, Deia na área, trazendo mais um conteúdo pro seu dia a dia, porque se é problema seu, é problema nosso. O conteúdo de hoje é sobre feedback e eu quero comentar uma reportagem que a BBC fez com Marcus Buckingham, que foi a pessoa que escreveu aquele artigo do Por que o feedback raramente faz o que deveria fazer, que foi publicado na Harvard Business Review e foi bastante comentado. Também vou deixar esse artigo lá nas nossas referências no Backstage, car21.link/love the problem. A reportagem começa assim. Crítica construtiva nas empresas é uma mentira. Autor defende que chefes deem atenção e não feedback a funcionários. Essa reportagem é por Alejandro Milán Valencia. E aí a reportagem começa com uma pergunta: como melhorar o desempenho dos funcionários em uma organização? E aí o artigo traz que desde 1950, quando foi introduzida a expressão capital humano nas empresas, é que se vem promovendo diversas ferramentas com o propósito de otimizar o desempenho das pessoas que trabalham nas organizações. E que dentre estas ferramentas, uma das mais difundidas é o chamado feedback, que também pode ser compreendido como crítica construtiva ou retroalimentação. E que por muito tempo o feedback foi considerado um método eficaz para melhorar o ambiente de trabalho, até que nos últimos anos, alguns especialistas começaram a questionar a sua eficácia. E um dos principais críticos é exatamente o Marcus Buckingham, que é autor desse artigo que eu comentei no comecinho, né, de porque o feedback raramente faz o que deveria fazer, que foi publicado na Harvard Business Review. Nesse artigo, o autor se refere ao feedback como uma falácia. E aí, entre aspas, ele diz: você acredita que deve ser cada dia melhor no que faz porque outra pessoa diz que sim, e isso, claro e simplesmente, é uma falácia, é uma mentira. Ele traz que o Buckingham trabalhou como chefe de pesquisa no Instituto ADP nos Estados Unidos, que é especializado no estudo de recursos humanos e ambiente de trabalho. Ele escreveu diversos livros sobre esse assunto. E esse artigo, que foi coescrito com outro pesquisador, Ashley Goldall, foi recentemente escolhido como um dos mais influentes e inovadores publicados nos 100 anos de existência da Harvard Business Review. Ele foi incluído em uma edição especial para celebrar o centenário da revista americana. Então, por isso, a BBC chamou ele para conversar para entender o porquê que ele acredita que o feedback não deve ser usado nas organizações. E aí a BBC começa. O que você define como falácia do feedback? E aí o Marcos responde: é acreditar que alguém pode vir a ser melhor se outra pessoa disser a ela o que está fazendo bem ou mal, e ainda orientar como pode melhorar o seu trabalho. Isso é uma falácia. E a BBC pergunta: e como que você chegou nessa conclusão? E ele responde que ele começou a se interessar por esse assunto depois de trabalhar muitos anos em diferentes empresas, em diferentes lugares, e percebeu o enorme investimento em dinheiro, tempo e recurso gasto nas empresas, não só para projetar essas ferramentas e sistemas para permitir que os gerentes, líderes de equipes e até colegas avaliem os atributos positivos ou os atributos fortes e fracos uns dos outros, mas que também para gerar espaço para destacar o que as pessoas precisam mudar ou fazer diferente para melhorar seu desempenho no trabalho. E que ele viu que isso funciona dentro de um modelo de competência, no qual as empresas geram um padrão ideal. E aqui ele dá um exemplo. Uma empresa estabelece que as pessoas do setor de vendas devem ter certas qualidades, certos atributos. Eles então analisam as pessoas com base nesses atributos incluídos no modelo. Depois, eles procuram as pessoas de vendas e dizem a elas o que devem fazer, sobre a premissa de aproximar-se desse modelo estabelecido anteriormente, como uma receita médica com indicações e ações que devem ser tomadas. Isso que eu estou dizendo se aplica igualmente a todos os tipos de trabalho, modelos de competência para líderes, para gerentes, enfermeiros, engenheiros. Então, acredita-se que todo mundo esteja ansioso por isso, para que eles digam o que precisam fazer para que sejam melhores, para que possam crescer. E aí reside a falácia, porque todo este processo é subjetivo, cercado de parcialidade. Acho que um parênteses que eu queria colocar aqui, pelo menos o feedback do jeito que eu acredito, não há um feedback que te diz o que você tem que fazer e não o como você tem que fazer, mas pra mim sempre foi uma troca curiosa, né? Então acho que se alguém chegasse pra mim e me dissesse: você tem que fazer isso, e eu não tivesse muita clareza do porquê, eu acho que eu ia ficar mais desmotivada do que efetivamente motivada a dar meu melhor. E acho que isso, eu ia sentir de alguma forma a minha criatividade sendo podada. Então acho que é importante você dar clareza do propósito das coisas, do impacto de certos comportamentos e troca de percepções durante o seu feedback, na minha opinião, né? Mas não encarar o feedback como uma verdade absoluta ou
nem como uma receita de bolo, né? E aí segue perguntando, você pode explicar essa expressão, que ela tem a ver com a subjetividade quando se fornece feedback? E aí ele traz que é importante esclarecer que isso é uma conclusão científica de diversos especialistas no assunto. Não é uma conclusão que ele chegou sozinho. Basicamente, consiste em olhar para o que acontece quando alguém qualifica em outra pessoa atributos que essa pessoa nem sequer tem. Um exemplo do que estamos falando. Um gerente ou coordenador faz uma avaliação de uma pessoa com base em um padrão que podemos chamar, por exemplo, de pensamento crítico. Quando eu, como gerente, classifico 5 ou 6 aspectos de uma pessoa sobre esse tema, 2/3 deles refletem a mim e não a pessoa que estou qualificando. Por isso, chama-se efeito qualificador idiosincrático. Ou seja, o que essas pesquisas indicam é que qualificar a outra pessoa não só é algo totalmente subjetivo, mas também é possível que eu esteja refletindo os meus pontos fracos e fortes sobre o atributo que estou avaliando. As pessoas pensam que quando fazem feedback é como se estivessem diante de uma vidraça, olhando como a outra pessoa se comporta. Mas na realidade, elas estão diante de um espelho, onde parte do que você vê são elas mesmas. Por isso destaco que é humanamente impossível fazer uma crítica construtiva, retroalimentação ou feedback, como você quiser chamar. Acho que aqui um outro parêntese, quando eu leio até agora, né, esse texto, me traz muito essa reflexão de antigamente, quando o feedback era muito tipo, você fez isso errado, isso não foi legal, isso tem que ser diferente. E hoje, pra mim, esse conceito mudou muito, né? Foi o que eu comentei, pra mim, feedback é uma troca curiosa. Então, eu digo o que eu observei e tento não trazer meus julgamentos ali. E aí eu digo o que eu senti, como foi a minha percepção. E deixo isso muito claro, a minha percepção, como eu me senti quando isso aconteceu, quais eram as necessidades, se eu tenho um pedido claro. E aí também tentar entender qual foi a perspectiva do outro. Tipo, o que te motivou a agir assim? O que você esperava? O que você precisava? É um lugar muito de curiosidade, muito menos de cagar a regra e dizer o que deveria ser feito, e muito mais do tipo, putz, quando isso aqui aconteceu eu me senti assim. Queria entender como é que foi pra você, pra gente ver, de repente, de como a gente pode fazer diferente, sabe? Muito mais um lugar de troca, de curiosidade, de conversa, de diálogo, do que alguém efetivamente te avaliando e te dizendo o que tá certo e o que tá errado. Inclusive, se vocês quiserem um episódio pra falar um pouco mais sobre a diferença de feedback e de pedidos, posso chamar uma querida aqui também da K21 que fala bastante sobre isso. Comenta lá no nosso backstage, k21.link/lovetheproblem, ou na nossa comunidade no Telegram, se você quer um episódio sobre isso, pra gente aprofundar mais sobre a falácia do feedback. Então, voltando aqui à entrevista no BBC. O BBC traz: mas, embora seja humanamente impossível, isso funciona segundo um modelo bem estabelecido, o de dar e aprender a receber bom feedback. E as empresas baseiam seus modelos de desenvolvimento humano em grande parte nessa retroalimentação. E aí ele responde: a grande conclusão a que chegamos, eu e meu colega, é que claramente não se pode confiar nos seres humanos uma tarefa como a de dar feedback. Para começar, eu como gerente tenho um viés sobre a pessoa que eu vou qualificar, e isso me torna uma pessoa pouco confiável para levar a cabo essa tarefa. O que podemos fazer é expressar nossas sensações, relatar nossas experiências. Por isso é que funcionam tão bem as resenhas ou qualificações de restaurantes, hotéis, lojas, etc. Por exemplo, gostei do restaurante, gostei do lugar, gostei da comida. Ali a nossa experiência funciona, nossos sentimentos. Então a BBC traz: uma das ideias que destaca no seu artigo é que a falácia começa quando se parte da premissa de que o cérebro é como um recipiente vazio. E então Marcos responde: nessa experiência que comento, de ver como se trabalha a retroalimentação ou a melhoria do pessoal, uma das grandes conclusões a que cheguei é que essas ferramentas foram criadas totalmente com base na ideia de que os cérebros dos funcionários são recipientes vazios, prontos para serem preenchidos em todas essas avaliações. Sabemos muito bem que isso não é assim. O pior é que esta é a ideia usada como base para o projeto das escolas, para a estruturação dos nossos ambientes de trabalho. A ideia imposta desde que somos crianças é que podemos ser o que queremos ser. Algo que uma professora da Universidade de Stanford, Carol Dweck, chamou de mentalidade do crescimento, que destaca que podemos aprender tudo o que precisamos aprender, que podemos ser qualquer coisa que queiramos ser. E esta ideia traz 2 problemas. Primeiro, é possível ensinar a uma pessoa as exigências mínimas para desempenhar um trabalho? Por exemplo, ensinar uma enfermeira a aplicar uma injeção com segurança ou ensinar a um vendedor os benefícios de um produto para que depois ele possa vendê-lo. Ou seja,
seja, podemos esclarecer o mínimo que é esperado. O problema é que não exigimos isso, mas sim o desempenho máximo, o que queremos ser. E o desempenho máximo não pode ser ensinado, não pode ser mostrado. Como mostramos um modelo de desempenho excelente? O segundo problema é que o desempenho excelente não é algo homogêneo. Se colocarmos como exemplo de desempenho excelente o melhor jogador de futebol do planeta, é impossível para os demais poder acompanhá-lo, exatamente porque esse jogador é único. Mas mesmo assim, quando fazemos a crítica construtiva, quando usamos o feedback, exigimos o desempenho máximo. Porque acreditamos que as pessoas podem ser moldadas a partir de um modelo de competência, sem considerar que o cérebro humano já é uma rede complexa de neurônios que estabeleceram muitas coisas nas pessoas desde que elas eram pequenas. Não somos embalagens vazias. Achei interessante, né? Fiquei refletindo a questão da comparação. Quantas vezes, talvez ao orientar um colega, eu talvez tenha usado de comparação. Tanto num viés de olhar para mim, de como eu teria feito, mas também olhando para outros colegas que desempenham o mesmo papel. E o quanto talvez isso seja um pouco cruel. Ficar comparando, não que no feedback eu compare as pessoas, mas ficar comparando o desempenho das pessoas. Quando cada pessoa é única e às vezes contribui de uma maneira diferente. É aquilo de trazer qual é o mínimo esperado do seu papel. E aí depois deixar com que cada um contribua com o seu melhor dentro da sua vivência, dentro da sua integralidade, das suas experiências. Pra mim essa parte acho que foi bem profunda, assim. Acho que eu vou precisar refletir até um pouco mais sobre isso. Vamos voltando aqui. Aí a BBC segue. Então, como encher algo que não está vazio? Não sei se existe uma resposta totalmente adequada. O que é certo é que, dentro desse estudo que conduzimos, observamos que, se o nosso cérebro não é uma embalagem vazia, temos que pensar como podemos melhorar o que já existe incorporado. Por isso esse tema é tão complexo, pois precisamos identificar como vem essa embalagem, o que ela tem, como ela funciona. E já dissemos, não se trata de algo homogêneo, é heterogêneo, o que exige não apenas saber como funciona cada pessoa, mas também identificar qual é a melhor forma para que essa pessoa possa melhorar o que está fazendo. Tudo isso em termos de como você pensa, como constrói suas relações, como interpreta as coisas, como é o seu processo criativo. Então, voltamos àquilo que falamos antes. Se você quiser o desempenho máximo, primeiro precisa ver o que é que a pessoa tem. Então, a BBC segue. Agora, a partir dessas noções, como sugere que podemos conseguir com que as pessoas sejam melhores no que fazem? Vamos partir de uma ideia. Se quisermos que os funcionários cumpram com um trabalho, simplesmente isso, pode-se estabelecer padrões mínimos que o gerente pode fazer com que seus funcionários atinjam. Agora, se falarmos em querer o desempenho máximo, acredito que existam 3 coisas que podem ser aplicadas. Uma delas é ficar atento ao que as pessoas fazem e como elas fazem. Preocupar-se com o que elas fazem no dia a dia. Se existe algo que observei ao longo destes anos estudando essa dinâmica é que, na escola ou no mundo do trabalho, as pessoas realmente se sentem mal se forem ignoradas na sua individualidade. As pessoas gostam de atenção. Já se afirmou que as pessoas ficam ansiosas pelo feedback, que o pedem e tentam recebê-lo. Eu não concordo. Acredito que as pessoas querem a atenção. Nietzsche já dizia, somos uma besta com bochechas vermelhas que quer a atenção dos outros. Em segundo lugar, dedique muita atenção à pessoa que está fazendo bem as coisas, para que ela faça muito melhor. No casamento, por exemplo, concentre-se nos momentos mais felizes e, se quiser melhorar, é preciso analisar o que funcionou naqueles momentos. O mesmo no trabalho. O que foi bem feito? Concentre-se nos detalhes, como os objetivos foram alcançados. Porque ficou claro para mim que o cimento das coisas boas que acontecem no futuro são as coisas boas feitas no presente. Agora, não se trata de enaltecer alguém. Trata-se de concentrar-nos no que pode servir para nós, para que nós façamos bem feito. E o terceiro ponto. Prestar atenção no que uma pessoa adora fazer. Pergunte a ela, o que você adora fazer? Instintivamente, o que você faria voluntariamente? Dizemos isso porque sabemos que as emoções e os aprendizados estão realmente relacionados quando estamos fazendo algo que adoramos. A entrevista segue, eu vou deixar o link lá no backstage para que esse áudio não fique muito longo, acho que essa não é a ideia. Mas acho que pelas poucas perguntas aqui que eu li, as respostas e pelos comentários, acho que vocês já conseguiram entender um pouco do porquê que ele critica tanto o feedback e o quanto ele indica de que a gente foque nos pontos positivos, nas coisas boas das pessoas, que isso talvez seja um melhor caminho para que elas desempenhem ainda melhor o que elas já fazem.
Espero que esse conteúdo tenha te ajudado, tenha te trazido reflexões. Se você quiser, comenta pra gente lá no backstage como esse episódio te tocou, ou lá na nossa comunidade no Telegram, tá bom? Um beijo grande pra vocês. Tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.